Tem uma passagem lá na Bíblia, né, lá no livro de João, capítulo 8, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E ele estava lá e estava ensinando. E aí chegaram os fariseus, trazendo uma mulher que foi apanhada em adultério, dizendo: olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus estava escrevendo no chão algo. E aí ele se vira e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais moços começaram a se retirar, um após o outro. E depois só ficou Jesus e aquela mulher. Aí Jesus vira para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ele responde: foram embora. Ela responde: foram embora. Aí ele diz: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, o desejo de Deus, Jesus Cristo disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo por mim. O desejo de Deus, a ideia de Deus, ele enviou Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho para salvar o mundo, não para que o mundo seja julgado por ele. Jesus Cristo, amado, veio ao mundo para te salvar, para me salvar. Ele não veio para te julgar. As pedras, quem lançam, são aqueles que precisam da misericórdia de Deus e da salvação, assim como eu e você. Então, amado, primeiro, solte suas pedras para não julgar os outros. Segundo, não deixe que ninguém te julgue. Se quiserem julgar, saiba que existe um Deus misericordioso e bondoso que morreu por você e morreu por mim para te salvar. Agora, Jesus, ele deixou aqui um recado para ela: vá e não peques mais. E aí você pode me perguntar: irmão Antônio, como é que eu posso fazer isso? Não pecar mais. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ele uma certa vez disse a Nicodemos: Nicodemos fez: bom mestre, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não tiver sido enviado por Deus. E ele era um homem bom, Nicodemos. Mas Jesus Cristo disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí ele fez: como pode o homem voltar ao ventre da sua mãe? Como pode nascer de novo? Aí ele diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. O vento sopra e você não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando ele está falando nascido do Espírito, é que quando você reconhece a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que você se rende a Jesus Cristo, que você reconhece que Jesus Cristo morreu para te salvar, automaticamente, meu amado, existe dentro de você um arrependimento genuíno. E aí você se converte e você nasce de novo, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde é que foi feito nova criatura? Foi no seu coração, no seu espírito. Ele foi recriado. Você nasceu de novo no espírito, assim como Jesus disse a Nicodemos. Porque a restauração do homem, a renovação do homem, ela não pode ser física somente. Ela não pode ser só nas emoções. Ela primeiro precisa ser no coração. Porque o homem, quando peca, quando desobedece, ele peca e desobedece primeiro no coração. E depois manifesta nas emoções, na mente e no seu corpo. Então você precisa se converter a Deus, se converter a Jesus Cristo, reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. E aí a Bíblia diz: aí você passa a ser nova criatura. Amém, querido? Que você possa compreender a mensagem de Deus nessa manhã, não como juiz das pessoas, não como juiz de você mesmo, porque muitas vezes a gente se sente condenado por coisas que nós fazemos errado.
Mas Deus não te enviou Jesus Cristo para te julgar, nem para te condenar. Ele enviou Jesus Cristo para te salvar. E ele hoje, nessa manhã, nessa tarde, ele oferece salvação para a tua vida. Ele oferece perdão de pecados para você. Basta que você compreenda o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Eu já morri por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o teu pecado. Basta só que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, para a glória de Deus. E aí você pode me perguntar: mas como assim, irmão Antônio? Eu preciso ir para a igreja? Aí eu vou te responder. Quando você quer dançar, você vai para onde? Para discoteca, para algum lugar, não é? Não tem algum lugar que é propício para dança? Pronto. Quando você quer ouvir a palavra de Deus, você vai para onde? Para a igreja. Por quê? Porque lá é falada a palavra de Deus. Lá você recebe alimento espiritual. Lá você é fortalecido. Lá você é preenchido por dentro, preenchido espiritualmente. E aí, lá fora, é só uma consequência. Então, na igreja, amado, é um lugar onde existem pessoas com defeitos, sim. Existem pessoas com problemas, sim. Mas essas pessoas, elas estão buscando o Deus que resolve os problemas. Por isso que elas vão para a igreja. E você, se você decidir no seu coração compreender qual é a vontade de Deus, você não vai andar em tropeço. Você não vai andar confundido na multidão. Porque Deus quer, na verdade, é que você compreenda qual a vontade dele. A Bíblia diz: não deixemos de congregar por como é costume de alguns. Deus te quer, amado, dentro da igreja mesmo. O lugar onde existem pessoas com todo tipo de falha, com todo tipo de defeito, com todo tipo de personalidade. Mas o lugar onde você é abastecido. Aonde o julgamento não deve funcionar e não funciona. Porque se você começar a olhar para o defeito de alguém, você está sendo juiz daquela pessoa. Só que quando você julga aquela pessoa, vem um juízo sobre você. Por quê? Porque você também é carente da mesma graça de Deus e da mesma compaixão, da mesma misericórdia. Jesus Cristo uma certa vez disse: entenda o que eu quero dizer, o que diz nas Escrituras: misericórdia quero e não sacrifícios. Deus quer é compaixão pelas pessoas. Deus quer que você se compadeça das pessoas e não que você esteja com a faca, com a espada, apontando para aquela pessoa, tentando a todo tempo fazer com que aquela pessoa seja como você deseja que ela seja. Mas a régua de Deus é diferente. A régua de Deus está na sua palavra. A vontade de Deus está na palavra dele. Então busque a palavra de Deus para não incorrer de se tornar o juiz das pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, tua família. Tenha um domingo de sucesso, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?